E hoje nós vamos conversar com o Dr. Rodolfo Borges sobre cardiopatia nos animais. Ele é médico veterinário, especialista em cardiologia, e vamos conversar um pouquinho sobre, não só sobre essa longevidade dos animais, que exige melhor e maior atenção, né, dos seus tutores, pais e cuidadores, né? Chame como quiser, mas eles já fazem parte da família, mas também com relação principalmente à parte cardiológica, né, Rodolfo? Exatamente. Com a longevidade desses animais, começaram o aparecimento de algumas patologias oriundas mesmo da senilidade, da idade. Dentre elas, a cardiologia, que é a área que hoje eu trabalho. Hoje em dia, tem alguns estudos que dizem que 10% dos animais vão começar a apresentar algumas comorbidades em relação ao coração. Algumas sintomatologias clínicas, como tosse, engasgo, cansaço, desmaio, emagrecimento progressivo. E isso a gente começa a ter essas apresentações clínicas quando eles ficam ficando mais velhos, a partir de 7, 8 anos de idade. E a doença que mais acomete os cães hoje a nível cardiológico são as doenças valvares, as doenças adquiridas. Não que os nossos bebezinhos, filhotinhos, não podem ter cardiopatias, chamadas de cardiopatias congênitas. Tem várias, dentre elas a mais comum, a persistência do ducto arterioso. Mas na clínica médica, o que a gente mais atende na rotina clínica são as valvulopatias, adquiridas, dentre elas, a degeneração mixomatosa da válvula mitral, que é a mais comum. E é decorrente de má alimentação ou não? Não, é um fator genético mesmo envolvido. Essa doença comete geralmente animais de pequeno porte e miniatura. Entre o Poodle, Pinscher, o Yorkshire são as raças que mais são afetadas na nossa rotina clínica. E o sintoma acaba vindo em que idade, mais ou menos? A partir de 7, 8 anos de idade. Por isso, um diagnóstico precoce é importantíssimo. Com isso, a gente entra com as medicações que conseguimos retardar a evolução dessa doença. Muito bom, e assim acaba prevenindo, né? E aqui na clínica, então, tem tudo que a pessoa precisa para que possa fazer esse trabalho, essa construção preventiva dos problemas cardiológicos dos seus bebezinhos, é isso? Exatamente. Aqui a gente trabalha tanto com a cardiologia clínica e diagnóstica. Com isso, a gente consegue dar qualidade de vida e mais longevidade para nossos amigos de pelos. Muito bem. Eu falei bebezinho, mas pode ser filhinho, né? Cada um chama de um jeito. Em casa são todos crianças, são as minhas crianças. Doutor, obrigada por enquanto. No próximo programa a gente vai falar sobre os exames de ultrassonografia e eletrocardiografia. É isso mesmo? Doutor, eu tô com uma perguntinha aqui que me fizeram outro dia. Eu falei que eu ia consultar um advogado. Ela pergunta o seguinte: no caso da aplicação da justa causa ao empregado da área do cuidado assim, por estar numa residência, não numa área hospitalar, né? Não vacinado, ele é considerado um ato discriminatório? Não, não é, Mônica. Para todos vocês que estão aí nos assistindo, o que acontece é o seguinte: tanto faz no ambiente privado quanto público, no ambiente de uma grande empresa ou no ambiente familiar, a vacinação ela deve ser inserida para o cuidado, zelo e proteção daqueles que estão sendo cuidados. O cuidador, ele tem que zelar e proteger aquele que está sendo cuidado. Então, dele é que se exige justamente que seja vacinado. Se ele não quiser ser vacinado, a vontade dele vai prevalecer. Porém, ele pode ser dispensado por justa causa. E se o empregador ficar insistindo que ele se vacine e tudo mais, ele não vai ter direito de pedir a rescisão indireta. Mesmo porque é algo que ele se propôs, né, a cuidar de alguém. Sim, eu acho que é toda questão de bom senso, né? Sim, não é questão de bom senso? Sim. Como é que você vai zelar e proteger por alguém, né? Alguém que está ali sob seus cuidados, sob sua responsabilidade, se você não se protege para que ele não fique doente, né?
Oi, gente, nós estamos aqui no ENCA, eu estou aqui com o diretor pedagógico, o Josemir, e ele está nos falando sobre os alunos que já tiveram grande sucesso, saíram daqui, já estão empregados, disputadíssimos no mercado de trabalho, porque isso é mão de obra especializada, e inclusive sobre uma aluna que ela tem o busto dela lá na aviação do Exército, no Comando da Aviação do Exército, aqui em Taubaté, porque foi a primeira mecânica mulher. Olha que orgulho, gente, taubatiana, né? Conta pra gente isso. Boa tarde, tudo bom? Então, foi a primeira mulher, né, que se formou e foi trabalhar no Exército, é a Adriana Canuto, tá aqui a foto dela, né, se formou aqui na escola ENCA, né, é um orgulho para a escola. Hoje ela trabalha lá em Guarulhos, numa empresa, inclusive ela comanda aproximadamente 18 pessoas, né, entre elas muitos homens. E é uma mecânica de respeito, super respeitada aqui dentro da escola e elogiadíssima pelos nossos professores. E aqui são todos os alunos que já, vamos dizer assim, tiveram sucesso na carreira? Alguns, como é que é isso? Esse quadro foi feito, nós fomos pegando ali com os alunos, mas está faltando muita gente. Mas, por exemplo, o Vinícius está lá na Austrália, ele faz manutenção em helicóptero na aviação lá da Austrália, né? Nós temos o Thiago Magliano, também, que é de sucesso, também trabalha na Boeing, na empresa Boeing, e entre outros. O professor Guilherme está aqui com a gente hoje, ele dá aula, se formou aqui e dá aula aqui na escola ENCA, né? Este aqui também se formou e hoje trabalha no Corpo de Bombeiros em Brasília e também dá aula e faz manutenção em aeronaves lá em Brasília. Então é uma seleção de sucesso, assim como a Tamires, né? A Fernandinha, que trabalha na Collins, né? Empresa que fica ali em Eugênio de Melo. Então são tudo empresas que vêm na escola ENCA para poder estar pegando. É óbvio que alguns dão um salto um pouquinho mais alto, né? Como o Vinícius, que foi para a Austrália. Temos alunos, ex-alunos no Catar, temos ex-alunos também nossos na Boeing, lá nos Estados Unidos. Então, nós estamos entrando em contato com esses alunos porque estamos tentando escrever um livro contando a história da escola ENCA. Escola de sucesso. Escola de sucesso, gente. No próximo programa, nós vamos conversar aqui com o Josemir sobre a participação do Exército Brasileiro aqui na escola e como absorve alunos daqui, porque é mão de obra especializada. Inclusive, se tem aí militares dando aula aqui no ENCA. Até a próxima. E agora a gente está aqui com esse lindo, olha gente, o orelhão dele. Sargento, fala pra gente para que serve esse cão e como que ele nos ajuda a população e vocês. Sim, esse é um cão da raça Bloodhound, né? Ele é um cão de localizar pessoas perdidas. O treinamento dele é feito para ele localizar o odor que é inerente de cada ser humano, né? Cada ser humano tem o seu odor. Pelos produtos de limpeza que usa, pelos produtos de beleza que usa, pelo tempo, pela cor da pele, por N motivos, cada ser humano tem um único cheiro. Próprio, né? Uhum. E nós captamos esse odor, colocamos num saquinho, né? Damos para ele cheirar e ele sai atrás desse odor. Aí a pessoa pode ter perdido numa mata, pode ter perdido numa cidade, né? Então ele faz esse tipo de trabalho, ele auxilia a população nesse tipo de trabalho. Ele é um cão que não tem treinamento, assim, de obediência, né? De sentar, deitar, fazer outros tipos. Não é um cão de guarda, não é um né? cão de guarda, né? Ele é um cão de caça, né? Classificado como cão de caça. Então o único treinamento dele é o quê? É localizar a pessoa. A gente ensina ele desde novinho que quando ele localiza a pessoa, aquela pessoa que está perdida, né? A gente faz essa simulação, agrada ele. Então o prêmio dele é o carinho, né? Então, É por isso que ele é simplesmente carinhoso, carinho, por isso que ele é tranquilão. Muito gostoso, Ele está muito com bom. 7 anos, ele aposenta agora em janeiro. Olha só, ele foi para a Serra procurar um pessoal que estava perdido, não foi? Isso, já O capitão tivemos. Teixeira estava falando. Isso, nós tivemos várias missões já que nós somos acionados, né?
Na Serra da Imbel, eram 2 senhores que foram fazer uma... Aí, pedindo, dando a pata. Pedindo Que carinho. foram fazer uma caminhada na mata Se lá perderam. e acabaram se perdendo, né? Nós, graças a Deus, a gente conseguiu, depois de 5 dias já na mata, né? 5 Nós conseguimos dias. localizar esses 2 E senhores. ele que localizou? Ele foi dando o direcionamento, né? Tá. A gente usa a inteligência do ser humano com a capacidade olfativa do cão, né? Então é lógico que quando a Você gente falou- vê que tem um mato quebrado, uma pegada, a gente Sim, também já direciona. Né? Ele tem 500 milhões de células olfativas. Isso. É isso? Gente, exata- isso é coisa de Aí, ó, louco. tá dando a pata pra nós. Ah, O que você quer, cara? e, Dá a pata então. e. O ser humano, né, vamos resumir assim, aproximadamente, né? O ser humano tem cerca de 5 milhões de células olfativas. Um cão pastor alemão, ele tem cerca de 220 milhões, 250 milhões. O Bloodhound, ele tem cerca de 500 milhões de células olfativas, né? Então é praticamente o dobro da capacidade do pastor alemão. Então por isso que a gente utiliza essa raça. Mas também dá para fazer o treinamento, esse tipo de treinamento com um pastor alemão, com outro tipo de É cão. que esse já tem a genética Ele própria já tem pra a isso, predisposição, né? né? É. Vem Muito aqui. lindo. Senta aqui, cara. Senta aqui pra mostrar ali pros Aí, outros. olha o tamanho dele, que lindo. E daqui a pouco a gente vai conhecer um pouco sobre o treinamento, como que os cães são utilizados para descobrir onde tem entorpecentes, por exemplo. Até já. Vai. E agora, o Sargento Goulart vai explicar para a gente como é que funciona quando o cão é levado para descobrir entorpecentes numa batida, alguma coisa assim, não é isso? Isso. O cão nosso, ele é treinado, né? Como eu disse, desde novinho, né? É relevante a gente ressaltar que as pessoas acham que o cão policial, por localizar o entorpecente, acha que o cão ele é dependente químico, né? Boa. Né? Bom explicar Na isso. verdade, né, ele não tem contato nenhum com o entorpecente. Não tem. Não tem contato, né? Ele está procurando o brinquedo dele, na verdade, né? Então tem um brinquedo chamado Kong que a gente utiliza, né? Uhum. E nós fazemos ele entender que o odor do entorpecente é o brinquedo dele. Né? Olha Basicamente seria isso. Então quando ele acha aquele odor, ele vai ganhar o brinquedo dele, né? Aí a gente Entendi. pode ver na prática, né? Nós temos um carro aqui que nós fazemos treinamento dele localizando esse odor do entorpecente e aí o policial, né? O cabo Leandro, né? O cabo Carlos que está trazendo o cão, é o cão boss. É um cão novo, tem 2 anos ainda, né? Praticamente ele está iniciando o serviço, né? Ele está saindo do treinamento. É bem novinho, né? É bem novinho, né? Então é cerca de um ano e 8 meses que a gente leva para treinar um cão para localizar o entorpecente. Então o cabo Leandro vai trazer o cão, vai fazer uma varredura no carro, né? Vamos simular que uma viatura solicitou apoio nosso porque desconfia que tem droga dentro do veículo. E aí nós vamos, antes da patrulha lá desmontar o carro, ela nos chama e o cão dá a indicação de positivo para daí eles desmontar o carro para procurar o entorpecente. Vamos ver como é que funciona, Vamos então? ver, então. Ó, Então ele vai fazer ali com o cão uma rotina, né? A gente chama de ritual. Ele pega um colar, coloca no pescoço do cão. Quando ele faz aquilo, o cão já entende que ele vai procurar o brinquedo dele. entendi. É uma brincadeira, na verdade, para o cão. Aham. Né? Então quando ele coloca aquele colar lá, o cão já sabe, poxa, eu vou brincar. E aí começa a fazer, pode ver que ele já tá esperando ali o comando do policial, né, que é o cabo Leandro, para iniciar a brincadeira dele. E o cabo Leandro nesse momento tá pegando o brinquedo dele, que vai ser a premiação. Né? Ele vai ter que localizar, ó, ele deu a ordem para o cão começar, o cão vai procurar o odor que ele quer, ele já foi e voltou, ele já costuma fazer isso. Então, ó, tá vendo? A cauda tá balançando e ele senta. Quando ele acha o odor, ele senta, ele indica. E aí o policial dá o brinquedo. Que legal, então tá ali. Então, nós podemos lá ver? Vamos lá ver? confirmar se tá mesmo. Vamos lá ver se tá lá? Então a gente pode ver que tá aqui, ó. Ah,
Foi colocado um entorpecente aqui, né? No caso aqui é crack, Tá. né? Aham. Mas esse cão ele faz a busca de maconha, cocaína e crack. Entendi. Né? Então a gente viu que tá. E Onde se ele fosse, indicou. por exemplo, dentro do carro, ele também encontraria. Sim, né? Primeiro a gente faz a varredura, né? A gente deixa os vidros do carro fechados, a gente faz a varredura externa e depois a gente faz a varredura interna. Entendi. Entendi. Nós colocamos aqui no local externo Isso é mais fácil pra gente para poder filmagem, tá mas filmando. a gente poderia colocar lá dentro do carro também que Muito legal. ele localizaria. Vamos colocar lá dentro do carro Vamos. para ele ver? Vamos achar um lugar aqui. Achar um lugar que ele não Dê tá pra- vendo, ó. Ele não tá gente. vendo, né? O cachorro não tá vendo. Ele tá brincando, tá lá. Vamos achar um colocar lugar. aqui. Deixa eu ver aqui. Só um lugar aqui. Aí, ó. Ah, boa. A gente tá colocando aqui dentro Melhor, cara? da ventoinha. Então você percebe que ele gosta muito daquele brinquedo. Ele quer o brinquedo. Depois eu posso te mostrar, né? Vai Aham. estar um pouco de baba, mas você vai perceber que o brinquedo tem o odor dele característico de Aham. borracha. E em nenhum momento o cão ele tem o contato com a droga. Aham. Vamos ver o tempo que ele demora para localizar. Né, a gente consegue que ele já ficou investigando um local É. a mais ali, né? Por Ele quê? já Porque tá ele mais- já captou Sim. aquele odor, né? Ó, ele vai até procurar a fonte do odor. Ó, e vai sentar, né? Se o policial deixar ele demorar um pouquinho mais, ó, ele foi lá na fonte, tá vendo? Ai, já achou. Olha lá, daí você vê Isso. que a cauda do cão começa a balançar, né? Aham. Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao programa Viva a Vida com Virgínia Machado, no projeto Sempre Aprendiz. Hoje vamos aprender sobre a comunicação nas redes sociais. Nos programas anteriores falamos sobre a arte da boa comunicação, mas será que você realmente sabe o que é uma boa conversa? Podemos sintetizar que é quando os participantes das conversas vão embora se sentindo melhores do que quando chegaram, pois revelam o melhor lado de cada um, presenteando a pessoa que está do outro lado também com a oportunidade de se apresentar com o seu melhor lado. Essa boa conversa vai muito além da simples troca de informações. Ela se dá quando nós somos autênticos, mantemos o respeito, respeitamos a diversidade. Infelizmente, estamos agora numa época e numa sociedade onde as pessoas se isolam em casa, ficam distraídas pelos aparelhos eletrônicos e isso acaba atrapalhando uma boa conversa. Aliás, as pessoas vivem em mundos sociais. E existem regras para que as conversas nas redes sociais possam ser prazerosas. Temos a impressão de que as redes sociais transformam essas pessoas em personagens fictícios e que normalmente elas não teriam coragem para fazer alguns comentários. Com certeza, a tecnologia é essencial para nos ajudar, principalmente em época de pandemia, pois é o que nos mantém conectados. Porém, é necessário sabedoria para utilizarmos bem essa tecnologia. Nas redes sociais, cada pessoa tem uma função e uma identidade cultural e, por isso, devemos ter muito cuidado com a forma como nós nos apresentamos nesses meios de comunicação. É a partir da sua imagem nas mídias sociais que você adquire ou não autoridade sobre algum assunto, ou que você é bem ou mal visto. Sim, o nosso comportamento social passa também pelo crivo das redes sociais e da internet, vez que nós chegamos a um ponto que não dá mais para fugir delas, mas temos que ter filtro e cuidado ao expor as nossas vidas, nossas intimidades, nossos pensamentos, realmente de expor as nossas opiniões pessoais sobre os assuntos. O grande problema é que as pessoas acreditam que as redes sociais são terra de ninguém. E sair tecendo críticas desnecessárias às empresas, profissionais, colegas, entre outros, tem levado o judiciário a ter grande número de processos com condenações por indenizações por dano moral e material. E não menos importante, nós devemos valorizar a nossa imagem na rede social,
Para o bem ou para o mal, é através dela que passamos a nossa primeira impressão, seja na vida pessoal ou profissional. Temos que ter muito cuidado com os nossos posts. Além de servir para receber likes, né? Pode ser também a divulgação da nossa imagem pessoal e profissional. Com o uso do bom senso, nós podemos fortalecer a nossa imagem e isso passa pelo crivo do vestuário nas fotos, da escolha do fundo para as fotos e vídeos, dos lugares das gravuras, dos desenhos, dos comentários. Lembre-se que a comunicação vai muito além das palavras escritas ou faladas, pois constitui um conjunto harmônico de atitudes, palavras, vozes, expressões, trajes. A forma como nos apresentamos e nos comunicamos revela o que nós somos e o que estamos pensando e a relação entre nosso interior e o nosso exterior. Por isso, preste atenção. A arte de conversar bem e se comunicar de forma eficaz é fator essencial para o sucesso pessoal, profissional e social, seja de forma pessoal, virtual ou pelas redes sociais. Gostou dessa matéria? Eu aprendi muito. E você? Obrigada pela sua companhia. Até semana que vem, quando vamos fazer um breve resumo de tudo o que a gente aprendeu durante todos esses programas sobre como entabular uma boa conversa e realmente termos uma excelente e eficaz comunicação. Obrigada pela sua companhia. Um beijo. Até semana que vem. Olá! Nós continuamos aqui conversando com o mestre Inácio. Nós estamos no Centro de Treinamento Krav Maga Bushido. E a pergunta que ficou no último programa é: para quem é indicado o Krav Maga Bushido? Então, eu já vou até iniciar, viu, mestre? Já vou até iniciar. Para que serviu para mim? Gente, eu como advogada, eu lido com problemas de diversas pessoas, diversos tipos, e a tensão, o estresse é muito grande. Então, o Inácio já era meu cliente, mestre Inácio, e aí ele me convidou, eu vim conhecer e me apaixonei, porque é realmente diferenciado e eu me sinto muito mais segura. Mestre, pode passar ali para os seus outros alunos que estão aqui, por favor? Olha só, que coisa bonita, hein? Perceber um testemunho desse faz muita diferença. Olha bem você aí que está desse lado aí. Quanta diferença vai fazer na vida das pessoas, independente do seu biotipo. É para trabalhar realmente a sua mente e a sua postura. Aqui temos mais uma, a aluna Nicole. Oi, eu tenho 22 anos, sou universitária. E no começo, na verdade, eu não tinha pretensão de treinar. Foi a minha mãe que insistiu para que eu viesse, porque ela se sentia muito insegura né, a gente cresce, tem que estudar, tem que sair de casa, e ela ficava muito insegura. Então eu comecei a vir e eu também me apaixonei por isso aqui, porque a gente não lida só com o físico, mas muito também com o nosso emocional. Quando eu cheguei, por exemplo, eu era muito retraída, a pessoa vinha, qualquer tipo de contato eu já me encolhia, já tinha medo. E eu acho que ajudou muito na questão da minha confiança e também no físico também. Eu sou a Andréa, eu tenho 49 anos, sou mãe de 3 filhos maravilhosos, cada um com uma fase de idade bem diferente. E devido a essa vida que a gente leva corrida no lar, eu fui me tornando uma pessoa insegura com as minhas atividades. Eu tinha segurança para as atividades da família, mas as minhas mesmo eram bem retraídas. E o meu esposo já conhecia o mestre Inácio e me convidou para fazer um workshop de defesa pessoal feminina. E naquele dia eu descobri uma energia interna que eu até então estava adormecida. E eu não lembrava mais que aquilo existia em mim. E foi muito incrível e desde então eu tenho estado nessa caminhada em busca desse autoconhecimento com o mestre Inácio. Olá, eu sou o 2º sargento do Exército, hoje estou reformado e eu faço Krav Maga já há mais de 5 anos com o mestre Inácio. Quando eu comecei eu pesava 125 quilos, perdi muito peso e no caso da minha profissão
mexe muito também com o emocional, porque como por ser militar, utilizando arma de fogo, nem sempre nós devemos usar arma de fogo, em último caso. E para isso a gente precisa ter um preparo, né? E o Krav Maga ele mudou muito minha vida, até mesmo com relação ao trânsito, porque o trânsito em São Paulo é muito tenso. E hoje todo mundo, qualquer coisa, puxa arma no trânsito, né? E as coisas da diversidade que o militar passa, né? Isso me ajudou muito com o emocional. Então, hoje, para mim, o Krav Maga faz parte da minha vida. Olá, eu sou o Marcos, sou professor, psicólogo e sou mentor de competência comunicativa. Também sou mentor do mestre Inácio, está me dando orgulho aqui. Eu vim procurar o Krav Maga, sempre tive vontade de praticar o Krav Maga, eu fazia outras artes antes, né, como Kendo, Iaido, Aikido, mas o Krav Maga foi um estilo de defesa pessoal que sempre me chamou muita atenção. E quando eu vi a possibilidade de fazer aqui em Taubaté, próximo da minha casa, eu na hora entrei em contato aqui com o pessoal do Krav Maga Bushido, marquei um horário e vim fazer uma aula experimental, muito mais interessado em vir pela defesa pessoal do que por qualquer outra coisa. Mas a minha surpresa foi que eu vim pela defesa pessoal, mas fiquei pela transformação pessoal, a transformação humana, que é o grande foco aqui do Krav Maga Bushido. Então a gente treina a defesa pessoal, mas a defesa pessoal não fica só na questão do combate físico, mas também na transformação mental e na defesa que a gente tem de todas as outras coisas do dia a dia. Como falou o colega aqui, a defesa no dia a dia da gente se proteger contra as outras agressões, não somente físicas, mas também verbais, emocionais. E é uma grata satisfação poder treinar aqui nesse espaço com o pessoal do Krav Maga Bushido. Hoje, então, nós vamos falar sobre o tratamento da lente polarizada. A gente está aqui com o Lucas Finger e ele, especialista no assunto, é lógico, né? Vai explicar para a gente por que de repente é interessante para você que está nos assistindo ter um tratamento de lente polarizada no seu óculos de grau. Por que, Lucas? Eu acho que esse tratamento tem a intenção não somente em óculos de grau, em óculos de sol também. Porque também. Não são todos os óculos de sol que são polarizados. Olha, que importante a gente saber disso. Correto. Então, o que mostra essa imagem? A imagem está mostrando que o polarizado, ele tira um pouco o excesso da luz. Mesmo quando você usa um óculos de sol, que você está na praia, você vê que é com uma lente escura mesmo, que você e você sente que os seus olhos ainda estão recebendo muito luz, excesso de luz. Então o polarizado tem essa função de tirar essa situação. Na imagem a gente consegue explicar um pouco mais. Aqui ele está mostrando o excesso mesmo da luz. Eu não consigo nem entender, olhar o rosto da imagem. Então, quando tem um tratamento, a gente tira esse excesso de luz. Então a gente consegue voltar a olhar nitidamente. E agora, a gente está vendo uma imagem com neve, mas se a gente trouxer aqui para a nossa realidade, a gente pode substituir a neve pelo mar. Perfeito. Que é onde bate o sol, reflete muita luz, né? E acaba... Mas, por exemplo, se eu tenho um óculos de sol, aí eu tenho que trocar a lente dele? A gente aconselha, na verdade, não trocar a lente, mas existem modelos que são polarizados e outros modelos que são com lentes normais aí mesmo. A gente tem que prestar atenção. Quando vai comprar um óculos, quando vai comprar um óculos de sol, você tem que falar, olha, tem proteção UV, ok. Né? Já é obrigatório mesmo. Mas é polarizado? Perfeito.
tá vendo? Você está aprendendo junto comigo. Muito bom. Agora, para criança também é legal. Eu vejo muita criança na praia com óculos de sol. Sem dúvida. E aí nós temos uma situação assim, daquele carrinho de camelô, que tem uma situação. Nossa, e tem... o legal é que existe um certificado, existe um teste que é feito hoje das fábricas que vendem, as marcas que vendem pra gente. Sim. E existe um certificado, um órgão mesmo, que certifica a qualidade. Então, o que acontece com esse mercado que às vezes que é um preço muito acessível? Não tem a proteção. Entendi. Pode ser falado, existe, mas não é certificado. Mas não está certificado. Então, a pessoa tem que exigir o certificado e deve ter uma garantia também. Na verdade, todos os óculos falsificados não existe certificado. Então, é por isso que é a variação de preço. E é caro são esses tratamentos. Então, o que acontece? Encarece. Não tem milagre, né, Lucas? Não tem milagre. Você vai pagar barato, você não vai ter um óculos realmente de qualidade que vai proteger os seus olhos. E os seus olhos são E hoje, às vezes, assim, é uma economia, podemos dizer, pequena. Você hoje compra um óculos já com muita qualidade a partir de R$150. Então não é tão mais caro como é diferente, às vezes, de um camelô que não tem todo esse certificado. Então a gente mostra que N tratamentos que beneficia para criança, para adulto, mas o importante é entender qual vai ser a utilidade. Não adianta usar um polarizado dentro de casa. Então não tem essas funções. Eu vou numa festa, pode usar um óculos normal, escuro, conforme. E o legal também, a parte do óculos de sol, nós temos a situação das cores das lentes. Então, cada cor tem uma função, um bem-estar. Nós temos uma lente amarelada, que é uma situação dos antigos, que é muito legal para dirigir à noite. Então, você tira um pouco esse farol do carro. Então, é muito legal. Então, é importante, quando você vir até a Goldfinger, mostrar para a nossa vendedora qual vai ser a utilidade. Qual a sua necessidade, né? Perfeito. Muito bom. Você está gostando? Nos aguarde no próximo programa que nós vamos continuar levando informação de qualidade para você. Vamos falar hoje sobre hábitos. O elemento mais forte do hábito é aquele que se repete, acontecendo em conjunto de forma sequenciada, ou seja, de forma repetitiva. Todo hábito traz alguma recompensa ou recompensas. Esse é um outro elemento do hábito. Pode ser o prazer, como comer uma pizza, o conforto, a preguiça ou procrastinar, por exemplo. Toda recompensa envolve prazer e motivação. Uma das maiores recompensas é a preguiça, como a gente falou, ou seja, guardar energia, nosso cérebro adora. Esses são os dois elementos mais fortes do hábito. A recompensa gerada por esse hábito e o comportamento em si. Mas existem elementos que são invisíveis, né? Elementos do hábito que são invisíveis. E ele ocorre em determinadas circunstâncias que levam a você ter esse hábito. É o chamado gatilho. Encontrar o gatilho não é tão fácil. É necessário fazer uma investigação. A mente esgotada é uma autossabotagem que pode trazer hábitos muito ruins, como comer pizza, por exemplo, né, todo dia. Quer outro exemplo? Você chega cansado em casa, com a mente esgotada, cansado, né, exausto, e se joga no sofá. Aí você liga a televisão e bate aquela fominha. Como você está com a mente esgotada, você não tem coragem de se levantar do sofá para fazer um prato saudável. Aí você puxa o celular, que está ali, né, facinho, abre um aplicativo de comida e pede uma pizza. A pizza, olha só, ela é rápida de chegar, ela é barata e fácil de comer. A pizza chega e você come ali mesmo na caixa, com as mãos às vezes. Come 5 pedaços hoje e deixa 3 para comer no outro dia de manhã, não é verdade? Olha só. Como você estava muito cansado, você não procurou uma comida saudável, mas procurou aquilo que era mais fácil e prazeroso. E sim, a pizza é realmente muito gostosa, porém ela engorda e tem um monte de carboidratos vazios. A sua dieta aí, olha, já foi para o espaço faz tempo. E aí você cria o hábito de comer pizza todos os dias quando você chega em casa cansado. Entendeu?
Hoje nós vamos conversar com a Renata Mendonça. Ela é psicóloga, especialista em psicologia positiva e vamos falar sobre o que a mídia vem trazendo de bom e de ruim para as nossas crianças e para nós. Renata, como que você vê o avanço da tecnologia, a proliferação das mídias digitais tem modificado a forma como nós lemos e as nossas crianças aprendem? Tem sim, Virgínia. A gente lê muito pouco hoje em dia, né? Com essas questões de rede social, a gente está com o hábito muito de ver figuras, fotos e poucas frases. E com isso o cérebro ele vai ficando desacostumado e ele vai ficando, de certa forma, preguiçoso. Então, o que eu sugiro é que os pais orientem o hábito da leitura, que os pais conversem com as crianças, peçam a opinião dessas crianças. Acho muito rico quando a família faz uma refeição junto e a gente trata a criança como um ser humano mesmo. Então, qual a sua opinião sobre determinado assunto? Claro, assuntos leves, assuntos do dia a dia. Com certeza. Porque isso também vai fazendo com que a criança desenvolva o raciocínio dela. E a leitura mesmo no papel, no livro, isso quanto antes, melhor. E o que a gente pode fazer para ajudar as crianças a terem hábitos mais saudáveis de leitura, de interpretação de texto, né? Exatamente. Então, essa questão da conversa com a criança, de não infantilizar a criança, porque às vezes a gente fica falando aquelas palavrinhas infantilizadas, a criança não aprende, né? Que interessante. E outra coisa que é bem importante é a gente fazer com que a criança verbalize, forme frases, porque tem criança que só aponta e o pai faz. Então, a gente precisa muito desse estímulo. Insistir, né? Exatamente, Realmente. insistir, estimular. E, assim, os professores já alertavam sobre a geração Twitter, né? Onde as pessoas se informariam apenas por uma frase. Por que nossa memória não funciona mais como funcionava antes? Vocês também já devem ter percebido aí. Então, né? Antes, quando a gente precisava ligar para alguém, o que a gente usava? Nossa memória, Sim, né? a gente Hoje em tinha dia número de telefone gravado na memória, né? Hoje em dia a gente tem tudo no telefone. Então é agenda, é calendário, é mensagem e aí o cérebro ele acostumou. Então assim, fazer lista é uma coisa boa? Depende, o cérebro fica mal acostumado também. Então a gente não pensa, a gente sabe que está ali. Né? Então, é sempre importante a gente usar o nosso cérebro, a leitura profunda, né? Você lê, porque o que acontece? O cérebro, hoje em dia, geralmente é um cérebro ansioso, é um cérebro acelerado. Sim. Porque quando a gente fica em rede social, é aquela coisa assim, informação, 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 mas não tem uma profundidade. É tudo muito raso, né? Vocês já perceberam? Um parágrafo já é textão. As pessoas já têm preguiça de ler, interpretar o que está sendo dito ali, então, pior ainda. E tudo muito raso, porque se é tudo muito rápido, é tudo muito raso, a pessoa não se aprofunda naquele assunto. Né? Isso traz consequências para as crianças, principalmente. Para todo mundo, Virgínia. Hoje em dia, os músicos estão fazendo músicas mais curtas, porque nem música as pessoas têm tempo, paciência de escutar. A criança, hoje em dia, com o streaming, ela passa tudo. Começou a ficar cansativa, ela passa. Está entediado, ela passa, né? E a vida não é assim. Não. Então, a gente precisa, não. Então, você quer assistir? Assiste, começo, meio e fim. A gente, antes, não tinha nem opção. Assistia o que tinha intervalo, a gente esperava. Hoje em dia, e muitos adultos, né? Não conseguem, ficam na televisão, no computador e no celular. Isso é exemplo para as crianças? Com certeza não. Ai, tudo é pai e mãe mesmo, né? Tudo é o exemplo, o modelo. Como é que a psicologia positiva vê essa questão da tecnologia, o quanto está influenciando a educação e a criação dos nossos filhos hoje em dia? Influencia bastante, porque, na verdade, o que a gente tem que tomar cuidado? A tecnologia é boa? Sim, com certeza, mas a gente tem que usar a tecnologia e não permitir que a tecnologia nos use. Né? E a tecnologia, dependendo do que a gente permite, ela afasta as pessoas, né? Então é aquele pai, aquela mãe que está cansado, então em vez de sentar e jogar um jogo ali com aquela criança, um jogo de tabuleiro, um olhar no olho,
é aquela coisa, pega seu celular, pega seu tablet e vai para o seu quarto. Entendi. Não tem essa relação. Renata, obrigada por hoje. No próximo programa, nós vamos conversar com a Renata sobre as 5 linguagens do amor. Nos aguarde semana que vem. Até lá!